Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse terceiro curso Faraday Kuiper de Ciência e Religião. Como o Roberto falou, nós tivemos já o primeiro em São Paulo, o segundo em Belo Horizonte. Então é muito bom estar no Rio de Janeiro realizando e participando da organização do terceiro curso. E eu quero aproveitar para agradecer novamente ao pastor Daniel por esse suporte tão importante aqui para atingir o Rio de Janeiro, e eu tenho expectativa de que nós vamos cooperar ainda muito mais, muita coisa precisa ser feita ainda para construir essas pontes. E o tema que eu decidi trazer para os irmãos e os amigos nessa noite é a teologia pública de Abraham Kuyper. Por que isso, né? Alguns talvez tenham pensado assim, mas que assunto manjado, o Guilherme falando sobre Kuyper. Mas eu preciso dizer um pouco sobre a origem desse curso Faraday Kuiper. Há algum tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, numa conversa com o Dr. Dennis, em Cambridge, no Instituto Faraday, surgiu a ideia de organizar um curso Faraday aqui no Brasil. Na verdade, isso é um programa do Instituto Faraday, eles organizaram cursos desse tipo em vários lugares do mundo, e ele propôs que a gente fizesse algo assim no Brasil. E como existia já aqui a Associação Kuiper, nós costuramos esse nome. Mas, mais do que um nome, mais do que a mera cooperação da nossa Associação Kuiper em Belo Horizonte com o Instituto Faraday, a ideia que a gente já vinha cozinhando há algum tempo no Brasil era de estabelecer uma ponte entre ideias reformacionais ligadas ao movimento de Kuiper e novas ideias sobre a relação entre teologia e as ciências na tradição inglesa de teologia natural, especialmente nos desdobramentos mais recentes que eu tinha conhecido no Instituto Faraday. Na verdade, isso já vem sendo feito sem esse nome há algum tempo, mas a gente queria fazer isso aqui. Então, daí surgiu a ideia do Faraday Kuiper, e, de fato, quem acompanha os trabalhos da ABC2 e outras atividades, vai ver que existe uma confluência da teologia evangélica inglesa, e particularmente da teologia natural inglesa, mais recente, e da tradição reformacional holandesa. E é do nosso interesse, então, explicar essa relação. Daí eu achei que seria importante a gente falar sobre o pensamento do Kuiper, que eu considero ainda relevante em termos gerais, ainda que não em todas as suas especificidades, para o diálogo contemporâneo. E, em todo caso, Kuiper é publicado por presbiterianos aqui no Brasil, são os principais divulgadores da sua ideia. Eu estou numa igreja presbiteriana, eu quero agradar aqui o Daniel, apesar dele ser mais escocês do que holandês, mas tudo bem, faz todo mundo parte da mesma comunidade reformada. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu chamo de campo científico, vamos introduzir algo sobre Abraham Kuyper, para quem não conhece. Vamos falar sobre Kuiper, a visão de Kuiper para a ciência, o que a gente pode aprender hoje, e vamos para a conclusão. É uma palestra didática, ok, gente? Nenhuma tese nova. O que eu quero é fazer uma espécie de propedêutica aqui, para quem não conhece o pensamento do Kuiper, saber em qual pinguela nós estamos andando. Gente, eu chamei de teologia pública, essa iniciativa. E aqui tem uma definição pessoal de teologia pública: compreensão das realidades natural e cultural do ponto de vista de sua relação com Deus, tendo Cristo e sua palavra como chave de compreensão. Não é tudo que se pode dizer sobre teologia pública, mas, em termos gerais, o que a gente pode dizer é que existe a teologia própria como reflexão sobre o conteúdo da revelação de Deus na história, tendo como centro Jesus e como norma principal a Escritura. Então, existe essa investigação, essa reflexão a respeito de Deus, mas existe um outro tipo de reflexão, que é a reflexão teológica sobre as coisas da vida, da natureza, da história,
e aqui nós estamos num tipo diferente de discurso. É diferente também do que a gente poderia chamar de uma filosofia cristã, ou uma interpretação cristã nesse sentido, das estruturas da criação, da sociedade. Aqui a questão é a relação de Deus com essas coisas, a relação de Deus com a natureza e com o que nós sabemos da natureza, a relação de Deus com a história, com o que nós sabemos sobre história, sobre sociedade, sobre política e assim por diante. Quer dizer, é um empreendimento amplo, né? Isso é controverso, o que eu estou sugerindo, mas eu acredito que nós poderíamos colocar o empreendimento de teologia da natureza no interior, como parte ou como uma grande parcela de uma teologia pública, porque o discurso público sobre a fé certamente engloba esse campo imenso que é o campo das ciências naturais. Ou pelo menos a gente precisa responder a esse conceito. Então vamos falar um pouco sobre o que a gente chama de campo científico. O que seria isso, afinal de contas? Não são poucos os autores contemporâneos que escrevem, pensam a respeito desse traço da cultura moderna, que é o fato dela ser estruturalmente plural. A gente está acostumado a pensar na sociedade, por causa do impacto de militâncias, militâncias contemporâneas e de um discurso também pós-modernista, nós estamos acostumados em pensar sobre pluralidade ideológica, ou pluralidade de crenças, ou por causa do multiculturalismo, pluralidade de culturas, mas existe um outro tipo de pluralidade que é um traço importante estrutural da sociedade moderna, que é o que o Max Weber, o primeiro ali na nossa lista, chamou de politeísmo social. O fato de que existem centros de poder, de discurso, de formação de utopias relativamente independentes na sociedade, e isso deixa as pessoas, por assim dizer, politeístas, porque dependendo do contexto social em que elas estão, elas têm que prestar homenagem ou obediência a um tipo de divindade, entre aspas, se bem que às vezes não é exatamente entre aspas. E outros autores discutem essa questão, embora não com esse tipo de ironia, mas Anthony Giddens também fala sobre esses sistemas sociais relativamente independentes. O Pierre Bourdieu, que é muito usado, conhecido no Brasil, fala sobre campos com centros de poder e com capitais simbólicos distintos, que introduzem formas diferentes na análise dele de divisão de classe e de injustiça. Existem, no pensamento aí de Michael Walzer, existem esferas de justiça distintas na sociedade, e em cada campo da vida, bens distintos são reconhecidos, circulam, ou a sua circulação é governada de modo diferente, e, por causa disso, injustiça, do ponto de vista acadêmico, não é a mesma coisa que injustiça do ponto de vista econômico, que não é a mesma coisa que injustiça do ponto de vista político. Então, o próprio conceito de injustiça e de justiça, os dois conceitos variam de acordo com o setor ou campo da vida social. Em particular, eu quero citar esses dois. O Pierre Bourdieu, ele tem um livro em português, Os Usos Sociais da Ciência, em que ele faz uma aplicação da sua visão sobre campos, especificamente para o que ele chama de campo científico. Eu não vou discorrer muito sobre isso, eu só estou mencionando para vocês saberem que isso é digamos assim, é uma moeda comum nas discussões sobre teoria social e, particularmente, por causa do Bourdieu, existe essa reflexão sobre campos dentro no estudo da ciência também, na sociologia da ciência. Então, existe o campo científico, existe um tipo de capital diferente ali. No livro Esferas de Justiça, que está em português, editora da Martins Fontes, Michael Walzer fala sobre bens distintos. Então, existem bens estéticos. Nós tivemos uma discussão sobre isso lá no nosso fim de semana, em Petrópolis, na Semana de Estudos Avançados, em Petrópolis. Existem bens estéticos. Você pode usar capitais financeiros para promover bens estéticos, mas bens estéticos não podem ser totalmente convertidos em capitais financeiros. Então, por causa de especulação, a obra de um certo artista pode, de repente, valer muito, valer pouco, e o valor dela pode se alterar no mercado.
Mas o julgamento sobre o valor artístico de uma obra, em última instância, não depende do mercado, mas de autoridades do campo estético que sabem reconhecer o que é um bem estético. E não quero dizer que não exista influência do capital financeiro sobre isso, ou de outras formas, de outros aspectos da vida. Então, por um tempo, obras de alguns artistas expressionistas e dadaístas e abstratos foram considerados, na época do regime nazista, foram considerados exemplos de arte degradada. Aconteceu uma exposição, inclusive, de arte degradada, né, como eles consideravam, e essas obras foram usadas como exemplo da pregação moral nazista. Então, um determinado discurso político e moral, a certa altura, levou a uma desvalorização estética daquelas obras. Mas depois que esse discurso entrou em crise, as obras ficaram valendo mais ainda, as que sobreviveram. Então, campos diferentes envolvem bens diferentes. E, por causa disso, embora de forma analógica, a gente possa falar em capitais diferentes também. Eu vou voltar nisso. Obviamente, eu não podia deixar de falar de Hermann Doivre, um filósofo cristão, que também falou a respeito de esferas, né, na sociedade, e todo mundo deve ter visto já a torta do Schaeffer, né, ou a pizza, muitos devem ter visto a pizza do Kuiper, né, então a gente usa isso para falar sobre como você tem várias áreas na vida, mas Cristo é o centro de tudo. Isso vem, na verdade, de Kuiper. Quem usou a imagem da torta com várias fatias foi Schaeffer, num livro dele. Mas a gente acabou aproveitando isso. E Hermann Doivre é um filósofo cristão que desenvolveu, não a partir de pesquisa sociológica, mas de uma ontologia geral e de uma ontologia da sociedade, essa ideia também que vem de Kuiper, de que nós temos várias esferas, ou esferas de soberania. A gente vai falar bastante sobre isso. E eu quero destacar esse outro ponto dos tipos de capitais, ok? Então, a gente pode falar que existem capitais religiosos, então alguém pode ter autoridade religiosa, e a autoridade religiosa de alguém ou de uma determinada instituição pode não ter nenhuma relação com capitais financeiros, e ainda assim ela existir. Nós temos pessoas que têm credibilidade moral, autoridade moral, e vejam como o capital de um campo, mesmo sendo distinto de outro, pode afetar o outro. O fato de uma pessoa ter muita autoridade moral não lhe dá autoridade política. Mas quando existe um político que tem autoridade moral, isso pesa na sua influência. Nós temos capitais estéticos também, eu acabei de mencionar agora. Existe hoje, como a Eva Illouz procurou descrever nos seus livros, a socióloga israelense, existem capitais emocionais, competências afetivas e capitais afetivos, que foram descobertos pelo capitalismo de consumo a partir da década de 30. Existem os capitais científicos, existem os bens desse campo, né, bens relacionados com o saber científico, e existem, a gente pode falar então de circulação de capitais. Então, a gente pode falar que há um campo científico, ou vários campos científicos, que têm fronteiras, têm autoridades centrais, têm sua própria tradição e suas metas, que em determinados contextos podem virar utopias. A credibilidade científica está relacionada com a posse de conhecimento teórico, técnico, com a produtividade, com a solução de problemas centrais do campo, controle de instrumentos de pesquisa. Então, instituições que têm vários nomes de cientistas com alta capacidade produtiva, que têm scores, né? Como a gente traduz isso? A gente tem, enfim, que tem uma produção científica grande, registrada, e podem mostrar isso. Universidades, por exemplo, que têm vários prêmios Nobel, né? Então, isso levanta a autoridade daquela instituição e a sua importância no ambiente acadêmico. Então, o conhecimento científico ele pode ser, ele precisa ser financiado, naturalmente, ele pode gerar recursos, mas a ciência não pode ser exatamente transformada em dinheiro, não se trata disso, ou transformada em autoridade política. Então, a opinião política de um cientista importante pode ter grande peso,
mas não é a mesma coisa que a autoridade política. Pelo contrário, muitas vezes, alguém que tem a autoridade científica muito grande pode se tornar politicamente, por causa de erros no seu julgamento político, pode se tornar politicamente nulo e continuar sendo importante do ponto de vista científico. Como acontece também com artistas. Às vezes você vê artistas defendendo posições que alguns ou muitos considerariam absurdas politicamente, e a gente pensa assim, tudo bem, mas a arte dele é tão boa que nós vamos dar um desconto. Por que a gente faz isso? Porque nós distinguimos tipos de bens. Enfim, existem os bens financeiros e tal. E por que isso aqui é importante? Porque às vezes a gente pensa na ciência como um conjunto de conceitos ou um conjunto de métodos. Mas a ciência, gente, é uma realidade social. É uma realidade que está na cultura, que envolve pessoas e está conectada com outros aspectos da vida, que pode ser objeto de estudo. Nenhum cientista gosta de pensar isso. O cientista tem objetos de estudo. Ele ser estudado não é uma coisa tão confortável. Mas isso existe também. Existem cientistas estudando a vida e as outras coisas, e existem cientistas estudando cientistas. Também, isso existe. Mas é importante ter essa visão de que então, um empreendimento comunitário. A ciência é um empreendimento comunitário, ela não é feita meramente por indivíduos. Existem autoridades científicas, como eu disse, instituições, tradições e por aí vai. E tudo isso precisa ser pensado de forma completa. Mas, como eu mencionei, tem uma tradição, né, dentro da tradição reformacional, esse aspecto da atividade científica vem sendo notado há muito tempo. Agora, vamos falar rapidinho sobre Kuyper. Onde é que o Kuyper entra nessa história? Então, eu vou falar um pouquinho de biografia. Kuyper nasceu em 1837, quando estava em Leiden, abandonou a fé. Na verdade, enfim, era uma fé cultural, mas havia formas de teologia liberal já se desenvolvendo naquele contexto, e ele conta, o Kuyper conta em memórias como ele, inclusive com muito arrependimento, como ele bateu palmas quando um professor de teologia disse que Jesus Cristo não tinha ressuscitado dos mortos, literalmente, e ele, junto com outros estudantes, ele aplaudiu isso, né? Mas, quando ele se tornou pastor nessa cidade, Beesd, ou algo assim, ele teve uma experiência diferente, porque os membros da igreja notaram que ele não era um regenerado, convertido, mas eles oravam pela conversão dele. Tem sempre um jeito, viu, Daniel, pastor Daniel? Então, mas ele viu na comunidade, na igreja, exemplos de fé, de uma fé reformada, roots, né, radical, que o impressionaram bastante. Aquilo começou a colocar nele um interesse pela fé clássica, e depois de uma série de experiências, a leitura de um livro influente na época, e por influência desse avivamento que estava acontecendo ali na Europa continental, e um dos epicentros era Genebra, o trabalho de um pastor de lá. Então, ele eventualmente passa por ele chega à fé pessoal. E dali nós temos, então, essa história do Kuyper reformador cultural, né, um reformador depois do iluminismo. Ele se une a Groen van Prinsterer, que era já um historiador e político, e um sujeito bastante influente no contexto holandês, procurando recuperar a memória da importância da fé cristã na constituição do que era a Holanda, em parte para resistir ao novo discurso a respeito do passado da Europa, que vinha da Revolução Francesa, que foi espalhado pelas invasões napoleônicas, e que os liberais, em todo lugar, liberais políticos, espalhavam, como se o cristianismo fosse realmente um atraso. E o Kuyper entrou no âmbito de influência aí de Van Prinsterer, desenvolveu essas ideias, fundou 2 jornais, organizou o Partido Antirrevolucionário, em 1879, o primeiro partido político moderno da Holanda, e, em 1880, fundou a Universidade Livre de Amsterdã.
e por causa disso o Dr. Waldenberg tem um emprego hoje, por causa de Kuyper. Certamente foi só por isso. Ele apresentou as Stone Lectures em 1898, é um livro bastante famoso, está em português, Palestra sobre o Calvinismo, não, em português é só o Calvinismo, não é isso? Editora Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi primeiro-ministro a certa altura e morreu em 1920. Teve uma influência grande por causa dos dois jornais, trabalhou na aplicação de princípios cristãos em vários setores da vida, e um em particular que tem interessado vários leitores brasileiros, na área da educação, com sua defesa de escolas que não fossem controladas por uma agenda estatal e nem meramente pelo ambiente privado. Então, isso foi importante, a ideia de escolas realmente livres, ligadas à comunidade, paz, e assim por diante. E, claro, eu mencionei aqui, ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que hoje ela é bem secularizada, mas, comparando com outras instituições, ainda existe muito espaço para pensamento cristão nessa universidade. Você teve lá um pouquinho, né, Pedro? Pedro teve lá um período, e depois ele pode falar sobre a experiência dele. E o Kuyper inspirou também uma escola importante de pensamento. Ali nós temos 3 exemplos, né, que a gente gosta muito de usar. O próprio Hermann Doivers, que é um fundador da Escola de Filosofia Reformacional, o professor Haldsward, que é da área de economia, e Egbert Hirman, que é de filosofia da tecnologia, e tem muito mais gente influenciado por Kuyper, inclusive fora dessa escola de pensamento, mas não é o caso da gente continuar falando sobre isso. É um panorama sobre o pensamento de Abraham Kuyper. Ele tem alguns méritos, algumas contribuições importantes para a gente pensar fé e ciência no nosso contexto hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas ideias básicas de Kuyper. Então, eu selecionei aqui 5 pontos. Manjado isso, né? 5 pontos. Cosmovisão cristã, que eu coloquei como primeiro, mas em termos hierárquicos deveria ser o segundo, porque o segundo ponto é o mais importante, o senhorio integral de Cristo, mas para fins didáticos a gente vai seguir essa ordem. Esferas de soberania, a natureza fiducial da ciência e a questão dos 2 tipos de ciência, que é uma polêmica, e nós vamos nos referir a ela. Bom, sobre cosmovisão cristã, esse é um tema popular no Brasil, porque livros vêm sendo escritos sobre esse tema já há um tempinho, já há uns 10 anos, ou até um pouco mais. Eu e o Rodolfo mesmo editamos, né, livros tratando desse tema. E o termo cosmovisão é o português para worldview, ou para o alemão Weltanschauung, que tem o sentido de visão de mundo, obviamente, né? Em Portugal eles falam mundivisão. Eu acho que eu prefiro cosmovisão. Apesar de dar certa confusão de vez em quando, né? Uma vez me perguntaram se isso aqui tinha a ver com Cosme e Damião. Não tem. Não tem nada a ver. Eu acho que esse tipo de confusão não acontece mais. Eu acho que isso é intraduzível. Deixa para lá. Cosmovisão cristã. Então, vejam, essa é uma frase conhecida de Kuyper, ou parágrafo. O modernismo agora enfrenta o cristianismo, e contra esse perigo mortal, vocês, cristãos, não podem defender com sucesso seu santuário, exceto se colocando em oposição a esse sistema, uma biocosmovisão própria, fundada tão somente sobre a base de seu próprio princípio, elaborada com a mesma clareza e brilho, numa lógica igualmente consistente. Então, no livro Calvinismo, Kuyper fala sobre a modernidade secular, a gente poderia colocar nesses termos, ou o secularismo, como uma espécie de octópode, como um sistema que se expressa em várias dimensões. E diante de um sistema de vida que se expressa em várias dimensões, não é suficiente opor uma teologia, uma confissão ou uma prática litúrgica. Se o cristianismo é algo tão intenso e completo quanto um sistema de vida, se ele é um sistema de vida, ele tem que ser apresentado como tal. Esse insight, na verdade, Kuyper vinha trabalhando isso, mas ele passou a usar o termo cosmovisão, aparentemente,
porque na viagem de navio para ministrar Stone Lectures na Universidade no Seminário de Princeton, em 1898, ele leu um livro de James Orr, um teólogo escocês, que fala a respeito da doutrina cristã, sobre a visão cristã do mundo e das coisas, como orgânica, como uma doutrina em que todas as partes estão conectadas internamente e você não pode apresentar de forma atomizada ou defender a doutrina cristã de forma atomizada. É necessário mostrar que ela é orgânica e que, por isso, você precisa ser responsável quando você pensa sobre todas as partes. Então, o Kuyper pegou essa ideia, só que, em vez de pensar só sobre a doutrina cristã, ele pensou sobre a vida. A vida cristã é esse sistema completo, que tem várias dimensões. E ele defende que você não vai inventar um sistema abstratamente. Quando ele surge, é como um organismo, ele aparece vivo na história. E aí ele faz a sua defesa, ele escreveu um livro em homenagem ao calvinismo, que, na verdade, uma série de palestras em homenagem ao calvinismo, que virou livro. Então, ele vai defender que o calvinismo seria um exemplo disso. Mas não o calvinismo como a denominação X, ou meramente como doutrina, mas como uma força histórica. E existe uma plausibilidade nisso. Mesmo quem não é calvinista, ou não é completamente calvinista, se examinar a história, vai perceber que, nas suas várias manifestações orgânicas, o cristianismo pode ser mais integral ou menos integral. E quando nós encontramos manifestações bem integrais, mesmo que existam divergências teológicas, a gente precisa dar atenção a elas, porque elas são exemplos importantes sobre como o cristianismo se expressa catolicamente. Quando o cristianismo existe, mas mesmo sem repressão externa, ele não consegue sair do casulinho da igreja local, ele provavelmente, a sua força católica está, por alguma razão, subtraída, por alguma razão reprimida. Então, é necessário considerar isso. Se o cristianismo é universal, é católico, esse é o tema do próximo slide, então a fé tem que se expressar dessa forma. E o seu poder de universalidade precisa emergir. E se ele não emerge, há alguma dificuldade, uma falta de vitamina naquela expressão da fé cristã. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, ele defendeu isso, que o cristianismo deve se articular como um sistema total. E aí, nesse livro, ele fala sobre o calvinismo e a ciência, o calvinismo e a igreja, o calvinismo e a arte, o calvinismo e a política. Ele fala sobre o futuro da fé reformada, e assim por diante. Então, é um livro realmente muito importante, que deve ser considerado um clássico da fé protestante. Gente, desculpa, eu desliguei em vez de passar para frente. Gente, uma outra declaração aqui famosa, um trechinho, um parágrafo do sermão de fundação da Universidade Livre de Amsterdã, em 1880. Então, essa é a frase mais conhecida de Kuyper. Nenhum espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante, e não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, essa é, de novo, essa é uma declaração famosa de Kuyper, e que traduz, nos seus termos, o que o próprio Jesus disse em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o Kuyper procurou atualizar, a partir da sua visão de como a sociedade moderna funcionava, ele procurou atualizar essa afirmação do senhorio de Cristo sobre o todo da vida, que é o jeito que o Schaeffer gostava de dizer, de falar sobre a mesma coisa, né? Que Jesus é o Senhor sobre tudo. E você encontra a mesma ideia lá em Colossenses, que, de algum modo, todos os fios do saber estão conectados com Cristo. É claro que você não vai encontrar o cálculo diferencial e integral em um dos evangelhos, mas se Jesus é o Logos, a fonte última de sentido da realidade na sua integralidade, então até mesmo essa dimensão da vida tem algo a ver com ele. Todos os fios da realidade se conectam com ele, a gente pode dizer. Bom, aí nós entramos no outro tema, terceiro tema, que é o tema da soberania. Eles estão todos associados, ok?
Sendo Jesus o Senhor sobre todas as coisas e a fonte de todas as autoridades, de acordo com Colossenses, nele foram criados todos os principados, potestades, poderes e domínios. Ou seja, todas as estruturas de poder, de algum modo, vêm dele. E, se isso se aplicava à época de Paulo, usando aquela linguagem, certamente se aplica à nossa época. O fato da configuração do poder se transformar no processo histórico não muda nada em relação à sua fonte última, que é o próprio Jesus. E isso nos leva a uma teologia do poder, necessariamente. Uma teologia das estruturas de poder, das soberanias, das liberdades e assim por diante. E daí você encontra essa peça em Kuyper. Ele vai dizer que a soberania é o poder de impor a vontade. E que ela envolve, claro, a autoridade, então não se trata só de força, se trata de um direito da autoridade, um direito que deve ser reconhecido, mesmo sem uso de força, por quem está sob a autoridade. Então, diz o Kuyper, olha, obviamente, só Deus pode ter esse direito. Ninguém tem esse direito de forma intrínseca ou necessária, e a mera força não produz autoridade. Só Deus pode ter isso. Então, só Deus pode ser a fonte de toda soberania, o Deus trino. Mas é fato que Deus delega autoridades, isso foi reconhecido pelos reformadores, foi reconhecido pelos pais, nós temos ampla base bíblica para afirmar isso. Então, a gente precisa pensar, isso é um artigo, né? Esferas de soberania. Então, a gente precisa pensar sobre como se constitui. Acho que a minha pilha está falhando. Obrigado. Nós entendemos que a família, os negócios, a ciência, a arte, assim por diante, todas são esferas sociais que não devem sua existência ao Estado e não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem a uma alta autoridade dentro de seu próprio seio, uma autoridade que governa pela graça de Deus, do mesmo modo como faz a soberania do Estado. Então, esse na minha opinião, um ganho teológico muito grande, um ganho muito grande para uma teologia pública. É a ideia de que todas as autoridades respondem diretamente a Cristo. Isso significa que todas as estruturas de poder, numa perspectiva cristã, devem ser relativas entre si. Elas têm seu próprio campo, seu próprio âmbito de autoridade divinamente estabelecido, independente de como o processo histórico nos conduz a isso é uma longa discussão, mas elas têm seu campo reconhecido, e instituições que pertencem àquele campo, então, têm sua autonomia relativa, mas isso não significa que elas podem fazer qualquer coisa. Elas não podem se sobrepor ao indivíduo, não podem se sobrepor umas às outras. Então, cada esfera precisa evitar um monopólio abusivo do seu próprio âmbito, obviamente, mas ela está livre da ingerência de outras esferas. Isso não significa que elas não se comuniquem. É uma outra história, elas certamente se comunicam, mas cada uma precisa respeitar o campo da outra. Então, a família, por exemplo, ela tem uma esfera de soberania própria. Na linguagem que eu falei sobre campos anteriormente, nessa altura você já deve estar ligando as coisas, a família envolve um conjunto particular de bens, e por causa disso, um tipo diferente de autoridade, e o Estado, por exemplo, não pode realizar as funções de uma família, nem pode legislar sobre esses bens que a família compreende em última instância. E o mesmo se aplica se emerge historicamente um campo artístico em que os artistas se reconhecem entre si, promovem e cultivam bens estéticos, eles têm competências próprias, distintas das competências políticas e econômicas, então é necessário reconhecer esse campo. Ele passa a ter uma linguagem própria, eventualmente vai ter fronteiras, tradições, assim por diante, não é um campo só, na linguagem do Bourdieu a gente falaria que são campos, para ser mais preciso, né? Então, a esfera do Kuyper não é a mesma coisa que um campo do Bourdieu, tá? Mas uma coisa ajuda a compreender a outra. Então, existem essas autoridades. Qual é o ponto de Kuyper? É que se você vê o mundo teologicamente, você vê a cultura teologicamente, não pode haver uma estrutura de autoridade legítima que não venha de Deus. Não é possível que exista isso. Na verdade, não pode existir nada clandestino no mundo, gente. Qualquer coisa que acontece na criação, ela depende da autoridade divina, da vontade divina,
E isso significa que, se existem estruturas criadas boas, elas vieram de Deus. Não é que não exista o mal, mas faz parte da nossa visão agostiniana que o mal é sempre a corrupção de algo bom que Deus fez, mas nunca uma substância autônoma, independente de Deus e independente dos bens criados, ok? Então, isso faz parte da visão cristã. O poder na visão cristã não é algo meramente arbitrário, gratuito, mas a gente tem que pensar sobre ele teologicamente. Então, isso tem uma implicação para o campo científico, né? Vejam só. Nesse caráter independente de cada parte da sociedade, está necessariamente envolvido uma autoridade superior, especial, que chamamos de soberania nas esferas sociais individuais, a fim de que possa ser claro e decididamente expresso que esses diferentes desenvolvimentos da vida social, nada tem acima deles, exceto Deus, e que o Estado não pode intrometer-se aqui, nada tem a ordenar em seu campo, e isso tem a ver com as nossas liberdades civis. Ora, no livro, nesse livro, o Calvinismo, Kuyper vai procurar mostrar que existe esse campo, que é o campo das ciências, que a gente poderia chamar de campo científico. E aqui nós temos uma ideia que ainda é revolucionária para cristãos evangelicais contemporâneos. A ideia de que é bom que exista um campo científico relativamente autônomo em relação ao Estado, política, igreja, família e tudo mais. E que o senhorio de Jesus sobre o campo da ciência não se expressa por meio de imposições vindas de outros campos. Eu acho que isso é algo que nós precisamos incorporar, e é velho. Não tem nada de novo exatamente nisso. Enfim, a gente precisa evoluir no nosso contexto brasileiro, quando a gente pensa sobre fé e ciência. Não é possível fazer teorias científicas do púlpito. Não rola, não vai acontecer. A gente precisa da comunidade científica se articulando para reconhecer, trabalhar esses bens, cultivar esses bens num ambiente de liberdade. Então, é necessário reconhecer a autonomia relativa desse campo. Na verdade, reconhecendo ou não, gente, ele está lá. Agora, se a gente não reconhece a autonomia do campo, a gente não aprende a lidar com ele como tal. Então, nós não vamos conectar fé e ciência simplesmente discutindo a relação da teologia cristã com as ideias científicas. É necessário pensar no campo, como o campo funciona, onde os bens são produzidos. E aí nós vamos pensar em termos missionais, como os cristãos podem estar presentes naquele campo, respeitando as suas estruturas e assim por diante. Isso também significa algumas tarefas éticas, como, por exemplo, pensar não apenas em como usar a ciência para o benefício da nossa pregação, mas em pensar como mordomos da criação, em como o campo científico poderia se tornar mais sadio se tiver relações mais sadias com a política e com o mercado. Isso também é assunto de preocupação cristã. E é assunto de preocupação dos cientistas também, a relação do campo com o que está fora. Mas faz parte da mordomia cristã pensar esse tipo de coisa, ou deveria fazer? Ok, nós temos agora o nosso quarto ponto, a natureza fiducial da ciência. Aqui nós temos outra contribuição de Kuyper, que teve uma influência importante. Eu não reconheço um conflito entre fé e ciência. Toda ciência, em certo grau, começa pela fé, e, de modo contrário, uma fé que não conduz à ciência é uma fé enganosa ou uma superstição, e não uma fé genuína. Então, aqui nós temos Kuyper pensando que fé e conhecimento se pertencem, se habitam mutuamente de algum modo. E, seguindo aqui na nossa citação, ele diz algo a respeito disso. Toda ciência, aqui continuando, toda ciência pressupõe a fé no self, em nossa autoconsciência, pressupõe fé no trabalho acurado dos sentidos, na correção das leis do pensamento, pressupõe fé em algo universal, por detrás de fenômenos especiais, pressupõe fé na vida e, especialmente, pressupõe fé
nos princípios a partir dos quais procedemos, o que significa que todos esses axiomas indispensáveis, necessários em uma produção científica produtiva, não chegam até nós por provas, mas são estabelecidos em nosso juízo por nossa concepção interna e dada à nossa consciência. Então, o ponto de Kuyper é que a experiência de conhecer está ligada à experiência de crer. De algum modo, e eu acho isso muito importante, há uma conexão que está além do nosso controle entre nós e a realidade, que funda as nossas experiências cognitivas. E nós dependemos dessas estruturas que são dadas o tempo inteiro e nos relacionamos com elas como tais por meio da fé. Por que a falta de fé é tão grave? A falta de fé corta a nossa conexão com as estruturas da realidade. A realidade que chega a nós perde a sua plausibilidade, o seu apelo, a sua convincibilidade, e aí a gente perde a experiência cognitiva. Então, ele não está dizendo que fé e conhecimento são exatamente a mesma coisa, mas que a fé é necessária para conhecer, porque várias pontes que o conhecimento não pode estabelecer com a realidade, a fé estabelece. E aí nós passamos cognitivamente por esses lugares. Então, a gente precisa da fé para o conhecimento. É o ponto importante que, inclusive, distingue Kuyper de outras propostas, que vão dizer, por exemplo, que fé e conhecimento são complementares, e que existe o conhecimento que vem da ciência, e existe a fé, que não tem a ver com conhecimento. Mas os dois são importantes para a vida. Você vai encontrar gente dizendo isso por aí. O que o Kuyper vai dizer é mais sutil, é que as experiências cognitivas têm uma dimensão fiducial. Está no interior dessa experiência. De um modo, na verdade, bem mais sofisticado, mas muito útil, eu recomendaria Michael Polanyi. Existe algo em português dele, eu recomendaria muito. É um autor um filósofo da ciência, que era cientista também, e discute essa dimensão da fé presente nos atos cognitivos. Tem um exemplo legal que vem de Michael Polanyi, que eu estou indo aqui um pouco além de Kuyper, mas eu acho que está no espírito de Kuyper. Pensa no dentista que está selecionando espelhinho. Sabe aquele espelhinho que você morre de medo dele? Não, você morre de medo da broca, o espelhinho não tem problema. O espelhinho do dentista, que tem uma haste, ele enfia lá dentro da sua boca para poder olhar os dentes lá atrás, ver que se tem cárie e tártaro, ele aumenta. Então, ele pode fazer uma seleção, ir numa loja que vende produtos médicos, ortodônticos, e comparar vários espelhos. Ele pode até considerar, do ponto de vista científico, esses vários espelhos, mas, a certa altura, ele tem que tratar um paciente. E, no momento em que ele colocar o espelho ali dentro, ele não pode ficar pensando no espelho, porque ele tem que pensar no dente, no tártaro. É um outro bloco de instrumentos que ele precisa utilizar agora para realizar esse ato, que é o ato, não é médico, né? O ortodôntico, sei lá. Então, nesse momento, ele se torna um com o seu espelho. Ele pode, talvez, ter muito consciente do espelho no começo da carreira, mas quando ele já está acostumado, ele já sabe o que ele quer, o espelho se torna um com ele. Ele não examina o espelho, ele fica inconsciente do espelho. O espelho vai para uma dimensão tácita, nós podemos dizer. Ele submerge, e naquele momento a consciência é do que está sendo observado. Então, os atos cognitivos mais avançados funcionam assim. Todo o aparato linguístico, conceitual, os equipamentos que estão sendo usados, os resultados apresentados por outros cientistas, que talvez você tenha questionado a certa altura, no momento que você está fazendo uma nova invasão crítica, uma investigação científica, assim por diante, todo esse instrumental se torna parte de você e você se torna inconsciente dele, enquanto você está consciente no seu próximo movimento. Ok, isso aqui é muito mais do que o Kuyper disse, mas eu acredito que está em harmonia com o que ele pensava a respeito de fé e conhecimento. Tem algo interessante sobre o Kuyper, e eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Ele estabeleceu uma distinção entre o
como a fé opera quando a gente está ganhando conhecimento no campo das ciências naturais e como opera nas humanidades, aparentemente. Então, quando se trata das ciências naturais, a fé é necessária para você dar crédito às observações, acreditar que existe um mundo externo, que esse mundo tem uniformidade, que existem leis gerais, e você assumir certos axiomas, por exemplo, matemáticos, que são empregados ao fazer a sua investigação. Então, a fé é necessária como uma espécie de conjunto de crenças fundamentais a partir das quais você constrói conclusões, ou tira conclusões científicas. E ele tendia, aparentemente, a pensar que nós compartilhamos com não cristãos, com pessoas não regeneradas, dessas crenças fundamentais. A gente compartilha delas, e por isso nós podemos fazer ciência junto com essas pessoas e chegar a conclusões muito semelhantes, mesmo havendo algumas divergências. Mas, na medida em que a gente avança para teorias mais complexas e a gente chega nas humanidades, o conteúdo das crenças que a gente forma interfere muito mais. Então, não são crenças básicas, são coisas derivadas. E, por exemplo, todo mundo compartilha da experiência de crer, dá o exemplo da história, da experiência de crer em testemunhos históricos. E sem crer em testemunhos históricos, experiências de relacionamento e a própria narrativa histórica é impossível. Só que perspectivas espirituais diferentes vão levar a posturas diferentes em relação à credibilidade desses testemunhos históricos e mais, a aceitação de alguns desses testemunhos, que é o conteúdo do que é crido, vai variar muito mais intensamente. Então, é como se o Kuyper pensasse que, na medida que você progride das ciências naturais para ciências em direção às humanidades, a possibilidade de uma divergência maior de pensamento da ciência dos cristãos e da ciência dos não cristãos vai aumentando. E isso, eu acho que é uma observação bem prática, porque isso é o que a gente encontra mesmo em vários contextos. E eu acho que a partir do filósofo Hermann Doivert, a gente tem recursos para pensar um pouco mais sobre por que esse fenômeno acontece. E isso, inclusive, dá o tom para algo que a gente tem colocado com o pessoal ligado ao ABC2, que é mais de humanidades, que às vezes pergunta assim, ok, como vai ser o diálogo de fé com humanidades? A gente adota uma teoria mainstream. Para começar, não tem teorias mainstream, pelo menos não em termos de eficácia demonstrativa e assim por diante. Geralmente, quando uma teoria é totalmente mainstream nas humanidades, é por causa de militância, e não por causa da potência científica. E, por causa disso mesmo, o diálogo de teologia e ciências humanas não pode ser do mesmo jeito que o diálogo de teologia e ciências da natureza. E aqui eu estou concordando com o Kuyper, né, nessa posição dele. Kuyper diz o seguinte, uma implicação dessa discussão sobre sobre essa, enfim, como é que a gente chama isso? Esse processo, né, de diferenciação aí das abordagens para ciências naturais e humanas. Mas bem que diferenciação é um termo técnico do Everdiano que eu não devia usar nesse caso. Mas vejam só o que diz Kuyper. Nós falamos enfaticamente em dois tipos de pessoas. Ambos são humanos, mas internamente são distintos um do outro e, consequentemente, sentem um conteúdo distinto emergindo de sua consciência. Assim, eles encaram o cosmos de diferentes perspectivas e são impelidos por diferentes impulsos. E o fato de que há dois tipos de pessoas ocasiona a necessidade do fato de que há dois tipos de vida e de consciência de vida e de dois tipos de ciência. Então, isso foi uma coisa controversa que o Kuyper disse, é que haveria dois tipos de ciência. Por que dois tipos de ciência? Porque, embora existam, de fato, os mesmos, digamos assim, a mesma experiência de mundo, vindo da realidade, nos encontrando, e tanto cristãos como não cristãos estão experimentando isso, o fato é que diferenças de fé interferem no julgamento de muitas questões em ciências humanas, mas também em ciências naturais, a gente pode dizer. É claro que a gente pode pensar de forma totalmente construtivista
que se tratam apenas de dois discursos e pronto. Mas o mais apropriado seria dizer que, na perspectiva do Kuyper, a fé correta, que é a fé cristã, levaria as pessoas a se manterem no processo de reflexão, em contato com a realidade, de um modo que uma fé apóstata não conseguiria. Agora, analisar isso na história é muito complexo. A gente não consegue ver duas ciências separadas. E, de forma alguma, você olha onde estão os cristãos e conclui que ali está a teoria científica certa. Então, aqui nós temos um problema sério. Tem um insight verdadeiro, mas, do jeito que está aqui, não ajuda muito. Quando ele defendeu isso no livro, ele fala algo a respeito no calvinismo, esse aqui é um outro, é o Princípios da Teologia Sacra, que acho que não está traduzido ainda. Mas, no calvinismo, ele diz o seguinte, que haveriam dois tipos de ciências, a normalista e a anormalista. A normalista é a que pensa que o mundo é, hoje, do jeito que ele sempre foi. Existe uma uniformidade no tempo, então, quando a gente está estudando a criação agora, o que eles não chamariam de criação, naturalmente, a natureza, a gente está estudando a natureza como sempre foi. Mas, do ponto de vista cristão, aconteceu uma queda, e com essa queda, uma mudança aconteceu na natureza, na nossa relação com ela, e, consequentemente, a ciência, do ponto de vista cristão, tem um caráter anormalista, porque ela vê o mundo atual como anormal. Kuyper tinha a expectativa de que essas categorias fossem adequadas para diferenciar a perspectiva cristã do conhecimento e a não cristã. Mas o tempo não confirmou isso, pelo menos nos termos que ele colocou. Embora a gente ainda possa dizer que a ideia de queda precisa ter um papel na nossa compreensão da realidade, mas talvez não seja naqueles termos. Eu quero citar aqui um outro pensador, que também foi influenciado até certo ponto por Kuyper, e está aqui, por acaso, o Dr. Faldenberg. Podemos errar interpretando Kuyper, como se o fato de que há dois tipos de pessoas leve a dois tipos de ciência. Kuyper sugere que, porque teístas e não teístas são, aí ele está citando Kuyper, são constituídos diferentemente, veio uma diferença correspondente na constituição de todas as coisas. Eles não trabalham assim em partes diferentes da mesma casa, mas cada um edifica a sua própria. Esse é um ponto do Kuyper, que quando cristãos estão fazendo ciência, eles estão construindo um edifício, e quando irregenerados estão fazendo, eles estão construindo outro, naturalistas em particular. São edifícios diferentes. Mas aqui nós temos uma qualificação, que eu acho que é um ganho do Dr. Faldenberg. Eu tomo isso como referência à soma total das crenças teístas, que é muito diferente da soma total das crenças naturalistas. As duas casas diferem, mas isso não significa que todos os materiais usados pelo naturalista devam ser desprezados pelo teísta e vice-versa. Há muito material compartilhado nas duas casas, muitas crenças compartilhadas nos dois conjuntos diferentes de crença. Então, aqui existe uma implicação importante. Eu vou usar como ilustração outro autor. Hendrik Stoker era um filósofo reformacional sul-africano que escreveu num Festschrift, um livro de homenagem a Cornelius Van Til, que era um teólogo americano, um apologista americano. Então, um livro foi produzido em 1980, Jerusalém e Atenas, e ele escreveu um dos artigos lá. E no seu artigo, em que ele interage com Cornelius Van Til, que defende muito que, uma vez que Cristo é o centro da realidade, quem não tem a Cristo não conhece a realidade. Ele está fora de contato com a realidade, porque o que o mundo é depende da sua relação com Cristo. Mas, a certa altura, o Stoker faz um comentário interessante. Ok, a coisa mais essencial sobre uma borboleta, sobre uma rosa, é a relação dela com Cristo. E a borboleta também. Mas nós conseguimos diferenciar uma borboleta de uma rosa, por causa das diferenças e relações entre as duas. Mas um incrédulo também consegue diferenciar uma borboleta de uma rosa, mesmo não sabendo a relação da rosa com Cristo e a relação da borboleta com Cristo. Então, existe conhecimento válido, ainda que inconsistente, fora da fé e fora do ponto de referência central. Então, faz sentido a ideia de que a perspectiva cristã altera a nossa recepção da tradição científica. Mas não faz sentido dizer que esses blocos não se comunicam. Isso não faz sentido dizer.
Então, eu não sou muito bom de figuras, não, mas eu fiz uma figurinha aqui para tentar representar isso. Então, imagina o seguinte, esse é o conjunto de crenças teístas que tem lá no comecinho ali as ciências naturais, você tem ciências humanas e tem crenças teístas baseadas na revelação. Então, digamos que a gente está ali do mais geral para o mais particular. É claro que alguém que não participa dessas crenças teístas e do seu lugar desenvolve outro tipo de crenças, que pensadores cristãos como Roy Clauser dirão que são crenças religiosas alternativas. Então, a partir de outro conjunto de crenças, digamos que o seu conjunto vai se dirigir para vai ter uma outra direção. Isso significa que nós vamos participar de algo com eles, mas a certa altura existe uma diferença. Então, isso é uma forma da gente pensar nisso. É que existe pouca ou nenhuma distância entre nós e cientistas não cristãos ou naturalistas, por exemplo, em certos conteúdos fundamentais de ciência natural. Isso aqui está muito esquemático, tá? Claro que mesmo a ciência natural não é algo tão fechadinho e consensual assim, mas vocês vão perdoar a minha caricatura e compreender meu ponto. Então, imagina que aqui nós temos pouca divergência, mas na medida em que a gente avança e amplia o nosso sistema de conhecimento em direção a esse outro polo organizador, então, a distância em relação ao pensador naturalista ou não cristão e ao pensador teísta será muito grande. Então, em termos de crenças centrais, a gente diverge muito. Em termos de crenças fundacionais, a gente diverge pouco, e nas ciências humanas, o pau quebra, como todos nós sabemos. Concluindo, e aqui a gente está, então, chegando no fim. Primeiro, universalidade da fé exige o diálogo. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, a nossa fé é católica, isso significa que ela tem implicações e significa algo para todas as dimensões da vida. Ao mesmo tempo, a ideia de que existe uma diversidade real na criação e que Jesus é o Senhor de todos e não nós, significa que a gente deve respeitar o campo de liberdade e soberania de cada criatura, e no caso da nossa sociedade moderna, a gente precisa respeitar esses vários campos, e eu acredito que a gente precisa pensar no campo científico dessa forma. Não é um lugar para a gente se opor, nem para a gente invadir, mas um campo de serviço que tem uma lógica própria, e a gente precisa aprender a respeitar. Fé e conhecimento devem e podem ser integrados, na medida em que a gente consegue distinguir conhecimento verdadeiro e inválido, e fé verdadeira e fé inválida, mas existe antítese espiritual. Então, mesmo que a gente procure explicar melhor essa questão do Doivert, sobre até que ponto duas ciências seriam possíveis, o fato é que pressupostos metafísicos, para usar uma linguagem do Roy Clauser, distintos, vão levar a leituras diferentes da natureza e, em certos momentos, a modelos teóricos diferentes. Então, existe uma tarefa distinta para o teísta cristão no campo científico, e ele deve estar preparado para discordar do mainstream, mesmo enquanto ele serve no campo científico. Gente, é isso, uma introdução geral aí ao pensamento do Kuyper e as possíveis implicações para o nosso movimento. Muito obrigado, e eu passo a palavra aqui para o Pedro, que vai dar os avisos finais. Boa noite, gente.